Vamos dar continuidade então à nossa aula acerca de História dos Hebreus e tratando agora na lição 2, fala acerca da origem dos Hebreus. Então, a etimologia da palavra, como diz aqui, tratando acerca do próprio nome Hebreus, segundo o pensamento de alguns eruditos, a palavra hebreu vem do vocábulo Eber, referindo-se ao filho de Selá. Então temos aqui alguns nomes e temos uma linha genealógica que vem desde Sem, um dos filhos de Noé, né, que repovoaram a terra após o dilúvio, passando aí por Arfaxade, Selá e Eber. Então algumas linhas teológicas entendem que o nome hebreu é derivado de Eber. Inclusive no próprio texto bíblico fala que Sem é filho dessas gerações e também de todos os filhos de Eber. E eles entendem que esta citação específica aos filhos de Eber está envolvida ao fato de que Eber será aquele que dará nome aos descendentes hebreus. Então, hebreus, a partir desse ponto de vista, é dito que tem a origem do seu nome nesse patriarca, em Eber, filho de Salá, filho de Arfaxade, filho de Sem. E o significado de Eber, ou Abar, seria ultrapassar, passar por, além de. Gênesis 10, 21. Na continuidade temos Peleg, Reu, Serug, Naor, e aqui temos já a linha mais próxima da família de Abraão, que se desenvolveram em Ur dos Caldeus até a sua saída, né, a sua peregrinação. Naor, Terá e Terá, pai de Abraão, Naor e Arã. Tá ok? Então, dos filhos tendo morrido, Arã tendo morrido, deixa como descendente Ló, sobrinho de Abraão, que acompanhará este ao longo das peregrinações. Então esta é uma linha de pensamento, mas a maioria dos teólogos, a maioria dos pensadores prefere pensar que o nome hebreu se deriva do fato de Abraão ser um estrangeiro. Então hebreu é alguém da além do rio, como ele diz aqui na continuação. Esse pensamento parte de uma conclusão tirada de Gênesis 10, 21, conforme mencionado ali, onde Sem é apresentado como sendo o pai de todos os filhos de Eber, ou seja, dos hebreus. No entanto, é ainda a questão aberta se o termo hebreu vem de Eber, filho de Selá, ou se é derivado do verbo haver, que significa passar além, referindo-se ao fato da saída de Abraão do sul da Babilônia. A primeira vez em que a palavra hebreu surge na Bíblia está relacionada com a chegada de Abraão em Canaã. Logo, com a sua entrada em Canaã, a sua peregrinação para essa terra, é mencionado na Bíblia que ele é chamado, que ele é conhecido por esse vocábulo, ele é conhecido por hebreu. E hebreu guarda o significado do estrangeiro, aquele que vem da além do rio, aquele que atravessa as fronteiras, né? Então são características que são imputadas pelo povo daquela terra a Abraão, enquanto chegado àquela região, enquanto estrangeiro a eles, né? Estranho a eles. A primeira vez em que a palavra hebreu surge na Bíblia está relacionada com a chegada de Abraão em Canaã, o que dá a ideia de estrangeiro ou emigrante. Gênesis 14, 13. Alguns hebraístas dizem que a palavra hebreu significa povos do outro lado, referindo-se ao outro lado do rio Eufrates. Inclusive, sempre que é mencionada a palavra rio somente, com letra maiúscula, este rio significa o rio Eufrates, que é o rio mais importante para o contexto dos povos daquela região, da região de Canaã, da Síria, tá ok? Daquela região, o que hoje vem a ser o Líbano, e que antes era a Fenícia. Então esses povos estavam muito relacionados com os povos da Mesopotâmia, com os povos do Alto Eufrates. Então quando eles mencionam simplesmente rio, com essa característica, como um nome próprio, por exemplo, sem necessidade de mais especificações, é porque eles estão se referindo ao rio Eufrates. Então quando ele vem da além do rio, ele mora próximo ao rio, é porque eles estão se referindo ao rio Eufrates. O rio Nilo já é da parte do Egito e esses povos não se envolvem tanto com os povos daquela região, da região do Egito, como depois os hebreus vão peregrinar, vão migrar para aquela região e vão estar ali durante alguns séculos, né? Mas nesse período o relacionamento deles é mais com esse povo dessa região, do rio Eufrates. Para não cometermos nenhum engano,
podemos dizer de forma mais precisa que os hebreus têm sua origem em Abraão, conforme já vimos em Gênesis 14:13. Então, dentre as linhas sucessórias, fica muito mais claro, muito mais evidente ao buscar a origem dos hebreus em Abraão, né? O Abrão, filho de Terá, irmão de Naor e Harã, tio de Ló, e que a partir desse núcleo familiar receberá a chamada de Deus, conforme Atos dos Apóstolos. A chamada acontece em Ur dos Caldeus ainda. Sai em peregrinação ele juntamente com o seu sobrinho e com a sua esposa e com o seu pai Terá, margeando o Eufrates até chegar nas terras do Alto Eufrates, aqui da Alta Mesopotâmia, né? na região aí de Padã Arã. E tendo falecido seu pai, então ele recebe a reafirmação do chamado, conforme Gênesis, descrito por Moisés aí, onde ele é conclamado a sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que Deus iria mostrar para ele. Então é muito mais preciso buscar a origem desse povo hebreu em Abraão, quando temos muito mais claro, muito mais presente a figura de Abraão enquanto o ancestral desse povo, o ancestral dessa nação. Os anteriores a ele não estão tão relacionados à história dos hebreus, ao início da história dos hebreus. Estão relacionados muitas das vezes ao desenvolvimento dos povos da Mesopotâmia, os povos semitas num contexto mais amplo, num contexto geral. Porque os hebreus é um povo dentre os semitas, é uma raça de povos. Então temos os hebreus, temos os arameus, temos os amorritas, os urritas, os hititas, temos diversos povos da região que compõem essa raça de povos, né, essa etnia, vamos dizer assim, essa etnia de povos semitas. E aí dentre os camitas, os cananitas, os egípcios, os líbios, os cuxitas, e aí toda aquela gama de povos que constituiu-se nessa etnia. E também dentre os jafetitas, os povos que povoaram a Europa, inclusive a grande massa de povos indo-europeus, que saindo do Irã peregrinaram e povoaram a região europeia. Então temos muito mais claro uma origem muito mais delineada com Abraão, porque os povos anteriores constituíram-se em diversas nações, e dentre essas nações, nações irmãs no sentido étnico, mas não num laço parental, num laço genealógico mais definido. A origem dos hebreus, conforme a maioria dos estudiosos, tem que ser buscada em Abraão. Abraão, sim, é o ancestral comum dos hebreus. E aí temos um mapa aqui genealógico que vai ser útil para demonstrar isso. Vemos aqui Terá, o pai de Abraão, tá ok? Quando acontece o chamado em Ur dos Caldeus, Terá peregrina juntamente com Abraão, tá ok? Juntamente com Ló, filho de Harã, que havia morrido, juntamente com Ló, tá ok? Juntamente com Sara, tá certo? Eles peregrinam pela terra até o norte, até Padã Arã, quando então, morrendo o pai de Abraão, morrendo Terá, Abraão então passa a ser o personagem principal da história, passa a ser o personagem central de todo este enredo. Então, a partir do chamado de Deus a Abraão, vai se desenvolver todo aquele contexto histórico que vai resultar na história dos hebreus. Então, Abraão peregrina por Canaã, e nessa peregrinação acontece aí o desenvolvimento do clã, né, através de Isaac, o filho da promessa, através de Ismael, que veio a nascer em virtude de Abraão Abraão e Sara terem duvidado da promessa de Deus e terem empregado os costumes da época, aquilo que já vimos acerca das leis, dos códigos consuetudinários que regiam os povos da época. Então, as leis dos costumes. Então, a atitude de Abraão em relação a Agar, de Sara pegar a sua serva e entregar ao seu marido para que gerasse filhos para ela, estava em desarmonia com a ordenança de Deus, com o chamado de Deus para Abraão e para Sara. Deus já havia prometido que o descendente deles ia ser alguém que ia nascer deles, ia ser um filho legítimo, original. Agora,
esta fé não foi sustentada durante muito tempo, em virtude deles olharem para si mesmos e verem a sua idade avançada, a incapacidade biológica de gerarem filhos a partir daquela idade tão avançada, né? Então apelaram aos costumes da época, que eram costumes aprovados, que eram costumes corretos de acordo com a sociedade do seu tempo. Então Abraão agiu em harmonia com o seu tempo, com o seu lugar. Só que o que acontece? Abraão foi chamado exatamente para deixar a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai. Ou seja, a partir dele Deus faria um novo povo, Deus faria uma nova nação, Deus ia implantar a sua lei, ia implantar a sua vontade dentre os homens. Então Abraão acabou falhando com esse propósito. Mas mesmo na falha de Abraão, Deus ele honrou esse filho nascido desse relacionamento, Ismael. E Ismael vem dar origem a povos chamados ismaelitas, povos que vão concorrer com Israel pelo domínio da região da Palestina. Então Abraão, Sara, de Sara, Isaac. De Isaac casa-se com Rebeca, que é parente, né, que é filha de Betuel, filho de Naor, tá ok? Então mantém-se um laço parental, mantém-se sempre um laço genealógico entre essas famílias. Então de Isaac e Rebeca vão vir Jacó, tá ok? Que é chamado Israel depois, Gênesis 25, 21 a 26. De Jacó as 12 tribos de Israel, e aqui a história dos hebreus. Então esta é a linha genealógica que vem chegar à história dos hebreus. Jacó e os 12 patriarcas. Irmão de Jacó, Esaú, que vai dar origem aos Edomitas, povo irmão de Israel, um povo vizinho de Israel, mas um povo que sempre disputa com Israel o domínio da terra também, a supremacia sobre a região, o domínio sobre o povo entre um e outro, né? Mas Israel durante a maior parte do tempo mantém-se independente e mantém domínio, mantém influência sobre os edomitas, até o momento em que eles são completamente destruídos. São completamente destruídos. Na época da deportação, do retorno da deportação de Israel, já não se ouve mais falar dos edomitas, tá ok? E aí, dentre os descendentes também, não só os edomitas, mas também os amalequitas. E aí vemos de Agar, Ismael, ismaelitas, como já foi tratado aqui, um dos povos que vão, juntamente com Israel, concorrer pelo domínio da região da Palestina. E da outra mulher de Abraão, depois da morte de Sara, casa-se com Quetura, os descendentes de Quetura, Midian, Gênesis 25, 1 ao 2, o filho de Quetura, e de Midian surgem os midianitas, tá? Do filho de Quetura com Abraão, Midian, surgem os midianitas. Dos midianitas vão entrar em relacionamento com a história de Israel através da fuga de Moisés do Egito. Ele passa um tempo entre os midianitas, casa-se com uma filha desse povo, né? uma filha de Jetro, que era um midianita, que era alguém importante lá, inclusive, era uma espécie de um sacerdote dentre os midianitas. Casando-se com esta filha de Jetro, Moisés então estabelece um laço parental aí com os midianitas, tanto que durante o período de peregrinação para Israel, Jetro vai até Moisés, conversa, dá boas ideias a ele acerca de formar uma ordem administrativa, uma ordem jurídica, né, para julgar as causas do povo, dividir aquela responsabilidade com um grupo de pessoas escolhidas para isso. Então mantém-se uma espécie de um certo relacionamento próximo entre Israel e os midianitas, até que na continuação histórica depois surgem outros líderes que fazem guerra, que não estão tão interessados em pactos, em aliança com Israel, e acaba que sendo também povos que vão disputar com Israel acerca do domínio daquela região, né? O domínio da terra, o domínio dos bens, né? das fontes de riqueza. Então acabam que sendo povos que vão entrar em conflito depois com os povos israelitas. E aí, tratando acerca de Abraão aqui, fala acerca do próprio nome de Abraão. Então a princípio o seu nome era Abrão, que no hebraico, segundo alguns hebraístas, significa pai da elevação, ou pai exaltado. Temos aqui um gráfico tratando acerca disso, evidências arqueológicas. Então Abraão, ou Abram, pai exaltado, que vai
ser modificado e vai ganhar aqui um título de exaltação com uma ênfase, como diz aqui, ó. Mais tarde, devido a uma promessa, o próprio Deus prolongou o nome para Abraão. E a prolongação dessa pronúncia surge com a intenção de reforçar a segunda sílaba, a fim de dar mais ênfase à ideia de exaltação. Sendo assim, o termo em hebraico passou de pai exaltado para pai de uma multidão. Então, de Abram para Abraão, ou Abraham, mais próximo aí do original hebraico. Pai exaltado para pai de uma multidão. E dentre os nomes bíblicos que podemos ressaltar, temos aqui muitos nomes que constam no Antigo Testamento e que são importantes para nós enquanto investigação, porque são evidências arqueológicas muito importantes acerca da veracidade das narrativas do Antigo Testamento. Então vemos aqui, ó, a história de Abraão começa no capítulo 11, 26 e vai até 25:8 de Gênesis. Ele é a peça fundamental da história dos hebreus. Então Abraão era natural da Caldeia, tá ok? Natural da Caldeia, através do patriarca Éber, ele se encontrava na 9ª geração de Sem, o filho de Noé. O pai de Abraão se chamava Terá, qual além de Abraão teve mais 2 filhos, Naor e Arã. Arã morreu logo cedo, mas deixou um filho por nome Ló, o qual se apegou ao seu tio Abraão, mantendo um relacionamento muito estreito por toda a vida. Além de Ló, Arã deixou também 2 filhas, Milcá e Iscá. De acordo com o pensamento de alguns antigos escritores hebreus, entre eles Flávio Joséfo, Iscá é a própria Sara, que mais tarde veio a se tornar a esposa de Abraão, conforme Gênesis 20:12. Observamos que Abraão chama sua esposa Sara de irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Alguns eruditos entendem que o texto hebraico denota que Arã era meio-irmão de Abraão, e dessa forma Sara é a sobrinha de Abraão. Em concordância com o hebraico elementar, isso poderia ser indicado chamando-a de irmã de Abraão. Entretanto, não devemos afirmar essa questão com absoluta certeza, porque esse assunto é instrumento de debate entre várias escolas de interpretação. Então, tratando acerca dessa questão, a questão da formação da família, do núcleo original dos hebreus, né? Temos aí como se desenvolveu e como veio a linha genealógica desde Sem até Abraão. E Abraão, sim, como personagem principal da origem dos hebreus. Tá ok? Apesar de se tratar de uma data questionada, podemos dizer que Abraão nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus, por volta de 2333 a.C. Era filho de Terá, o qual é apresentado como um idólatra e fabricante de ídolos. Josué 24:2 menciona isso, que o pai de Abraão era um idólatra, habitava numa cidade de idolatria, né, de Ur dos Caldeus. Como já vimos, estudamos acerca dos sumérios e do panteão de deuses que constitui a religião deles. Nada sabemos sobre sua vida pregressa, apesar de muitos, sem base bíblica, tecer uma série de comentários duvidosos. Como já vimos, Abraão é natural de Ur dos Caldeus. Essa cidade ficava a sudoeste do atual Iraque. Dali, costeando o rio Eufrates, migrou para o norte, né? E lá do norte, onde recebeu a confirmação do chamado após a morte de seu pai. Então, dentre as narrativas, temos algumas lendas, página 7, que falam acerca de Abraão e que são tecidas por alguns escritores da antiguidade, dentre eles Flávio Joséfo. Então, Flávio Joséfo tem muito conteúdo histórico, tem muito conteúdo de comprovação histórica, real, factual, mas há também alguns acréscimos que não são passíveis de comprovação e que também não são de grande importância, de grande relevância. Algumas lendas construídas em torno de Abraão, algumas lendas construídas por livros apócrifos, dizendo que Abraão foi perseguido por Nimrod, que foi atirado em um tacho de óleo quente, que sobreviveu. Outros dizendo que Abraão trouxe a astrologia da Mesopotâmia para o Egito. São lendas. É um personagem cujos fatos narrados na Bíblia são apenas os fatos suficientes que contribuem com a nossa salvação, né, que contribuem com a redenção da humanidade, no sentido de saber, de conhecer que Abraão andou pela fé, e esta fé, essa atitude de Abraão vai ser tão importante, tão fundamental, que no Novo Testamento, Paulo, na carta aos Romanos, ele usa exatamente esse subsídio da fé, do chamado de Abraão, para atender
a ordenança de Deus por fé e peregrinar, né, pela fé, e ser ele o ascendente de Israel, e de Israel vindo os levíticos e o sistema de Levítico, né, dos sacrifícios, do calendário sagrado. A partir de todo esse contexto, Paulo tira as conclusões de que a fé é maior do que a lei, porque Abraão andou pela fé, e Abraão é o ascendente de todos essas tribos, e dentre eles a tribo de Levi. E Levi é a tribo sacerdotal. Então, se a tribo sacerdotal de Levi, que era guardadora, mantenedora das leis, veio de Abraão, que é o pai da fé, que andou pela fé, a fé é superior à lei. Então Paulo tira algumas conclusões aproveitando-se desses fatos históricos. Então é isso que é importante para nós. Agora, saber se Abraão foi perseguido por Nimrod, se odiava a idolatria enquanto estava em Ur, se trouxe a astrologia para o Egito, tudo isso são fatos que são acrescentados a ele em vista do silêncio da Bíblia em relação a eles. Então são coisas, na verdade, muito perigosas que fazem em torno dos personagens. Pegam alguns vácuos, né, de narrativa e inserem informações estranhas a ele, coisas que a Bíblia jamais afirmou, a Bíblia jamais deu margem a isso. Então são informações que não são tão úteis para o estudo. A chamada de Abraão. Então tem aqui a questão da diferença entre Atos 7, 2 ao 4, tá ok? E Gênesis, capítulo 11 e 12 de Gênesis. Essa diferença, como já esclarecemos, ela decorre do fato de que em Atos, Estevão, quando faz aquele discurso diante do Sinédrio, ele cita a chamada original em Ur dos Caldeus, quando Deus de Ur dos Caldeus chama, só que nesta ocasião Terá era vivo ainda. E é onde as linhas teológicas mais aceitas dizem que quando Moisés menciona a chamada de Deus a Abraão como tendo sido realizada em Harã, é porque ele, por costume da época, uma prática comum da época, assevera que não é possível que Deus tivesse chamado Abraão estando seu pai vivo ainda, porque isso iria desprestigiar o seu pai. E a questão tribal era muito importante. Então o pai era o chefe do clã. O pai era a pessoa de maior relevância. Então o filho não poderia receber um chamado maior do que o pai. Então com isso o chamado de Abraão fica reservado para uma confirmação melhor, uma confirmação mais expressiva em Harã, em Padã Harã, quando seu pai Terá morre. Então tendo falecido seu pai, tendo Terá morrido, agora Abraão assume a cabeça, assume a chefia do clã. E então o chamado é específico para Abraão em Padã Harã, depois da morte de Terá. Mas em Ur dos Caldeus o chamado já havia sido realizado. Ele já, Abraão, juntamente com Terá, com Ló, com Sara, saem daquela terra já em vista do chamado divino que iria ser confirmado na vida de Abraão depois da morte de Terá. Tá, ok? A entrada de Abraão em Canaã, conforme Hebreus 11:8, Abraão saiu de Ur. Abraão saiu de Ur. Só um minuto, vamos colocar aqui o mapa para nossa melhor visualização. Então Abraão saiu de Ur dos Caldeus, tá certo? Sem destino, sem saber para onde ia, saíra à procura de uma terra onde pudesse edificar uma nação livre da idolatria. Embora Deus lhe ordenasse que saísse de sua parentela, ele levou consigo seu pai e seu sobrinho Ló, e seguiram viagem até Harã, Gênesis 11:31. Como já vimos, a cidade de Harã, cerca de 1000 quilômetros a noroeste de Ur. Então temos aqui Ur e temos aqui Harã, ao norte aqui da Mesopotâmia. Tá, ok? Cerca de 1000 quilômetros a noroeste de Ur e 650 quilômetros a nordeste de Canaã. Está aqui Canaã e Harã. Então 650 quilômetros a nordeste de Canaã, 1000 quilômetros a noroeste de Ur dos Caldeus. Ao nordeste de Canaã. Foi o primeiro lugar em que Abraão parou, talvez pensando que seria ali o lugar onde Deus queria que ele ficasse, de onde possivelmente recebeu a segunda chamada. Mas Harã já era uma região bem povoada, com estradas para Babilônia, Assíria, Síria, Ásia Menor e Egito, por onde marchavam constantemente caravanas e exércitos de tribo. Então
Padan Aram, aqui na região norte, estradas como aqui mesmo menciona, para a Babilônia, região central aqui na Mesopotâmia, a Síria, conforme já está dominado aqui, tá? Aqui a região do Egito, a região da Palestina, tá certo? Como foi mencionado aqui, região da Síria, aqui ao meio. Então Harã já era um lugar extremamente povoado. De Harã, Abrão seguiu viagem até chegar em Siquém. Entretanto, a tradição diz que antes de chegar em Siquém, Abrão fixou morada em Damasco, onde nasceu Eliezer, o Damasceno, seu fiel mordomo, cidade de Damasco aqui, no meio do caminho para a Palestina, cidade da Síria, certo? Onde nasceu Eliezer, seu fiel mordomo, chamado de O Damasceno. A viagem de Harã até Siquém é de 1.300 quilômetros, através de um dos mais belos cenários do mundo. Siquém, em primeiro lugar de Canaã, onde parou, no centro exato da região, ficava num vale de extrema beleza, entre os montes Ebal e Gerizim. Ali ele construiu um altar a Deus, mas logo prosseguiu viagem para o sul, continuando sua exploração da terra. Então, aqui começa a história, a história específica de Abraão enquanto o patriarca dos hebreus. Quando Abraão recebe primeiramente o chamado em Ur, peregrina junto com a sua família, margeando Eufrates até o norte aqui em Harã, quando então recebe o chamado específico de Deus para ele deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, e então, tendo Terá morrido aqui, Abraão assume a chefia da tribo e peregrina para a terra de Canaã, chegando em Damasco, onde passa um tempo lá, onde se aloja um tempo. Nasce lá o seu fiel mordomo, chamado Eliezer, o Damasceno, na cidade de Damasco, uma cidade milenar da Síria. E tendo seguido viagem, peregrina agora pelas regiões aqui da Palestina. Quando então desce ao Egito, tem aquela questão do assédio, né, do faraó a Sara, mas Deus pune faraó por essa situação. E Abraão é indenizado com isso, volta para a Palestina com mais bens do que já tinha, com mais riqueza, e passa a peregrinar na região da Palestina, quando então dará continuidade à linha genealógica, né, com Isaac e Jacó. Então aí no contexto da Palestina, das peregrinações, algumas importantes instituições surgem, como por exemplo a circuncisão. Na página 6 aí trata-se da circuncisão. Apesar de Abraão ser identificado como sendo o pai da fé, teve também seus momentos de fraqueza. Isso deve ser observado no estabelecimento da circuncisão. A incredulidade de Sara e Abraão levou-os a praticar o que podemos chamar de atos de carnalidade, um esforço humano. Após uma grande façanha de ter vencido 4 reis e resgatar Ló, seu sobrinho, e ter sido abençoado por Melquisedeque, Abraão passou por um período de crise, pelo fato de não ter um filho que viesse a herdar suas possessões e perpetuar o seu nome na terra. E ao observar isso, Deus apareceu a ele novamente e lhe fez promessa, Gênesis 15, 1 ao 5, reforçando o que já havia lhe prometido anteriormente. Mas no decorrer do tempo, Abraão voltou a desfalecer e no momento de fraqueza deu ouvidos ao conselho insensato de sua esposa, né, que agiu conforme os costumes da época, mas agiu em contradição àquilo que Deus já havia pronunciado, aquilo que Deus já havia prometido. Por causa disso, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Gênesis 16, 15, 17, 1 ao 25. E quando voltou a falar com ele, usou de uma expressão corretiva e disciplinar: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E aí com essa nova aproximação entre Deus e Abraão, vemos a reafirmação da promessa e vemos a instituição de um pacto, a instituição de uma aliança que será simbolizada numa prática. Qual é a prática que é estabelecida aqui? A prática da circuncisão. Então a prática da circuncisão vai marcar o povo hebreu como um povo distinto. É isso que vai ser tão importante, que vai chegar até a época neotestamentária com uma espécie de característica própria, né, de um símbolo que unifica esses personagens judeus, né? Então os judeus se distinguem dentre os outros povos todos do mundo. Como? Eles são circuncisos e os demais povos são incircuncisos.
Ao usar esse tipo de afirmação, eles dizem: nós temos um pacto, uma aliança. Nós estamos preservando a aliança que foi firmada entre Deus e Abraão, o nosso ascendente. Nós descendemos de Abraão e continuamos debaixo da mesma aliança, debaixo do mesmo pacto. Só que aí o problema é perder a essência, o significado desse pacto e dessa aliança, que é onde foi passivo de crítica por João Batista, foi passivo de crítica por Paulo. João Batista, por exemplo, fala que esse povo que acha que por serem filhos de Abraão tem algum privilégio, tem alguma prioridade no sentido de não precisarem cumprir com as demais ordenanças, simplesmente por serem filhos de Abraão, simplesmente por terem esse sinal, esse pacto. E aí onde ele, criticando essa postura, ele fala: Deus pode suscitar até dessas pedras filhos de Abraão. Cristo fala, por exemplo, isso quando os fariseus criticam Cristo por deixar as pessoas se alegrarem e bradarem: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Então fala que se essas pessoas não clamarem, até as pedras poderão clamar. Por quê? A circuncisão tem um significado, tem um propósito, marcar eles enquanto um povo exclusivo. Mas ela não é suficiente se apegarem somente à forma, se apegarem somente a essa circunstância. Essa é um símbolo externo de algo interno. É um símbolo externo de algo que já é uma realidade interna. Então Abraão já estava debaixo da promessa. Abraão já andava por fé. Abraão já era chamado amigo de Deus, já tinha um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, teve um deslize, mas teve um restabelecimento. Com esse restabelecimento, houve um fortalecimento dessa aliança, com um sinal externo. O sinal externo chama-se circuncisão. A retirada do prepúcio, a retirada da parte superior do prepúcio, e com essa retirada, um símbolo de que esse povo teria que lembrar-se constantemente de guardar o pacto, guardar a aliança, ser fiel nas suas genealogias, não inserir um elemento estranho nessa genealogia, como foi feito no caso de Agar, foi colocado uma estranha, como Esaú fez em relação às suas gerações, casando-se com mulheres ali daquela região, que era vedado, que era desaconselhado. Isaac, por exemplo, Isaac e Rebeca, quando houve aquela situação em que Jacó conseguiu a bênção da primogenitura, eles tratam de enviar Jacó da Palestina de volta para Padã Arã, para buscarem filhos dentre a sua parentela, para não se miscigenarem com o povo daquela região que estavam atolados em práticas de cultos profanos, que era completamente contrário aos seus costumes, completamente contrário à sua ética de vida que estava sendo desenvolvida. Até o seu povo também tinha idolatria, mas isso estava sendo modificado, isso estava sendo transformado. Então o que acontece? Desde Abraão esse pacto tem que ser guardado. A circuncisão é a marca de que esse povo está unido em torno dessa aliança com Deus, com Jeová, de obedecerem a Jeová, ouvirem a voz dele, adorarem a ele enquanto um Deus que não tem imagem de escultura, um Deus que não tem forma física, um Deus que não é adorado através desses cultos que os cananitas adotavam, cultos ligados à fertilidade da terra, que levavam homens e mulheres a se prostituir, cultos ligados à adoração de deidades estranhas, deidades que eram interessadas por sangue humano, por exemplo, que levou ao desenvolvimento do culto a Moloque, o sacrifício de crianças, o sacrifício de pessoas. Então esse tipo de culto que estava sendo, que tinha que ser mantido sempre afastado da influência com Abraão e seus descendentes, e por isso um pacto e uma aliança entre eles, e esse pacto tinha que ser mantido e foi simbolizado com a circuncisão, e que chega no Novo Testamento preservado pelos judeus, mas ausente de significado. Os judeus se apegando somente à forma, a questão de serem circuncisos, achando que com isso tem grandes privilégios em relação aos demais e que não precisam guardar outras práticas e outras ordenanças de Deus. A misericórdia, a fé, e é onde Paulo
através da revelação divina que foi dada a ele. Em Romanos desenvolve muito forte o tema de que em Cristo não há circuncisão ou incircuncisão. E que nós, por exemplo, em outro lugar, Paulo fala que nós somos circuncisos no nosso coração. Ou seja, temos uma marca distintiva no nosso coração, que é Cristo. E a fé que nós manifestamos nele, que é a fé de Abraão. Então com isso nós estamos inseridos como filhos de Abraão pela fé. Nós não somos filhos de Abraão por genealogia, mas somos pela fé. E aí Paulo dá muita ênfase de que ser filho de Abraão pela fé é de fato muito mais importante do que pensar que é descendente apenas genealogicamente e não guarda os preceitos que Abraão guardou. Não anda como Abraão andou, não se comporta como Abraão se comportou. Então com isso a circuncisão é importante, é extremamente importante. Só que ela não é tudo. Então a circuncisão surge aqui, nesse contexto da vida de Abraão, como um grande pacto firmado entre Deus e esse personagem. Então o significado da palavra já está claro, né? Cortar em volta, cortar a pele superior do prepúcio. E aí o período patriarcal está marcado exatamente por esse desenvolvimento aqui, conforme vimos aqui nessa tabela genealógica. Abraão, o período patriarcal começa com Abraão, filho de Terá. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Provavelmente entrou em Canaã com 80 anos. Tinha 86 anos quando gerou Ismael, filho de sua escrava Agar. Gênesis 16:16. Quando Sodoma foi destruída, Abraão tinha cerca de 99 anos e contava com 100 anos quando gerou Isaac. Tá ok? Então está aqui as descendências genealógicas e a formação desse grande clã, né, patriarcal que vai dar início a toda a história dos hebreus. Então Abraão, Sara, Isaac. Abraão, Agar, Ismael. E futuramente, com a morte de Sara, Abraão, Quetura e Midian será o seu descendente. Depois de uma longa vida com grandes experiências com Deus, Abraão, deixa eu ver aqui, quando somava 100 anos, gerou Isaac, filho de Sara, sua esposa legítima. Gênesis 21:5. Depois de uma longa vida com grandes experiências com Deus, Abraão morreu farto de dias aos 175 anos. Gênesis 25:7. De Abraão descendeu Isaac e Jacó em Canaã, e de Jacó descenderam os 12 patriarcas que formavam as 12 tribos de Israel, cujo nome foi dado por Deus no vale de Jaboque. Tá certo? Gênesis 32:28. Aí temos na continuidade histórica Isaac. E aí voltando aqui aquele quadro de nomes, temos Ishak, que seria Elihi ou riso, tá? O nome de Isaac. A história da vida de Isaac está nos capítulos 21 a 28 de Gênesis, do livro de Gênesis. Isaac era filho de Abraão e Sara e tornou-se o segundo dos 3 maiores patriarcas hebreus: Abraão, Isaac e Jacó. Como já vimos, Isaac era filho gerado por promessa de Deus, o que fez dele um perfeito símbolo do Senhor Jesus, que nasceu por meio de uma promessa através de uma gloriosa intervenção. Então a questão do nome, quando é anunciado acerca do nascimento dele, Abraão já era idoso, Sara também. Sara não estava mais no costume das mulheres, como é dito no texto, né? Não tinha mais possibilidade de gerar, não tinha mais menstruação, isso que dá a possibilidade de gestação, né? Então, já havia perdido fertilidade, né? Então ela, ao receber essa notícia, ela se espanta, ela se choca com isso, né? Algo que é completamente diferente do contexto normal, do contexto natural, do costume das mulheres, como é mencionado ali mesmo, né? Então aquilo para ela foi de tal choque, de tal espanto, que ela se manifesta dessa forma. Só que é interessante que essa manifestação dela vai refletir no nome do seu filho. Ele ri, ou riso, né? Agora ri do que? Ri das situações humanas, ri da realidade humana. Não é um riso no sentido de deboche, mas é um riso no sentido de estar impressionado, estar estupefato. Então é mais ou menos esse sentido que expressa, que é transmitido para o nome de Isaac. Está estupefato diante da situação. E aí Isaac é exatamente a prova, né, de que Deus se ri dessas situações, que Deus supera aquilo que é normal, aquilo que é natural. A família de Isaac, ao perceber que Isaac estava suficientemente maduro para se casar, Abraão mandou o seu servo fiel
Eliezer à Mesopotâmia, terra de seus parentes, buscar dentre seus parentes uma esposa para ele. Ali Eliezer encontrou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, dentre aquelas genealogias que já vimos, a outra linha genealógica com parentesco, né, com Abraão, terá Naor. Naor é aquele que fica habitando em Padã Arã, na região norte da Mesopotâmia, de onde vem Betuel, né, Labão, que depois vai se relacionar diretamente com Jacó. Betuel será pai de Rebeca, que será a esposa de Jacó. Então, Abraão volta-se ao seu parentesco, seu tronco genealógico, para buscar a esposa para Isaac. Tá, ok? Uma esposa para Isaac. E aí vemos, por exemplo, aqui, na continuação, Eliezer encontrou Rebeca, filha de Betuel, filho de Abraão, mulher de Naor, irmão de Abraão. Isaac teve somente 2 filhos, os quais nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Parece que Isaac não teve o mesmo cuidado que teve seu pai Abraão, em providenciar dentre seus parentes uma esposa para seus filhos. Então Esaú, seu primogênito, precipitou-se, se casando com mulheres hetéias, o que não aconteceu com Jacó, ao ser ameaçado de morte pelo seu irmão na ocasião do roubo da bênção patriarcal, a bênção da primogenitura. Isaac e Rebeca enviaram Jacó à Mesopotâmia, a fim de refugiar-se entre seus parentes e casar com uma mulher da família, para manter a linha genealógica original e para não se associarem ao povo da região e às suas práticas. Tá, ok? Então essa aqui é a situação de Abraão e de Isaac, Isaac, que é providenciada para ele uma esposa dentre os seus parentes na terra de Padã Arã. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, portanto neto de Abraão. Seu nome hebraico é Yaakov. Yaakov, tá? Yaakov. Aí está como Jacob, suplantador. Só que esse significado de suplantador, na verdade, é um significado que foi agregado ao nome dele. Mais em virtude da situação do que em virtude da interpretação etimológica do nome. Vemos aqui, ó, Jacob, que segundo a maioria dos hebraístas é uma abreviação do termo Deus protege. Então, Jacob, etimologicamente falando acerca da palavra Jacob, o significado mais próximo que pode ser atribuído a ela é Deus protege. Nesse caso, originalmente, o nome Jacó significa Deus protege. Então, esteja claro acerca disso, que interpretando etimologicamente a palavra Jacob, não temos o significado de suplantador, mas sim o significado de Deus protege. O termo suplantador foi agregado à pessoa dele em virtude da situação, em virtude daquilo que aconteceu na vida dele. Entretanto, em Gênesis 25, 26, o nome Jacó é identificado com o significado de aquele que segura pelo calcanhar, devido ao fato de ter nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. A partir daí surgiu o segundo significado, a saber, suplantador. Ou seja, alguém que por astúcia toma o lugar de outro. Esse último significado tem sua origem nos processos em que Jacó usou para tomar a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú, que na verdade não levava nada a sério, né, a sua característica de primogênito. Né? Então, por isso, ante o desprezo dele a este privilégio, veio a esperteza de Jacó em suplantá-lo, né, em passar na frente dele. Jacó é chamado de filho mais novo porque saiu do ventre de Rebeca um pouco antes do nascimento de seu irmão Esaú. Jacó é o terceiro dos 3 patriarcas hebreus históricos, Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, as promessas feitas e o anúncio, né, que Deus faz ao povo de Israel, escravo no Egito, acerca da libertação e acerca das promessas que iriam se concretizar a partir daquele momento, são feitas em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, e a vida que tiveram e a história que construíram, passa para os israelitas como uma herança histórica, uma herança cultural, a qual eles se apegam para ter a sua identidade de povo. Então pense no povo de Israel, escravo no Egito por séculos, escravizado no Egito por séculos. O que pode os identificar como um povo?
o que pode os unificar enquanto um povo unido, sendo que são descendentes de diferentes patriarcas. O que pode dar a eles esperança, né, de promessa, ou identidade religiosa, no sentido de não serem adoradores dos deuses egípcios e terem um Deus, e terem uma fé. É exatamente a característica desenvolvida ao longo da história de Abraão, Isaac e Jacó, suas peregrinações e suas experiências com Deus, que passam para Israel como herança histórica, religiosa, cultural, o que os vai fazer um povo unido e vai fazer com que eles conheçam o seu Deus. Quem é o Deus deles? O Deus deles é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó é o terceiro dos 7 patriarcas hebreus históricos, Abraão, Isaac e Jacó. Após ter lutado com um anjo, ele teve o nome mudado para Israel. À medida em que seus descendentes se multiplicaram grandemente no Egito, se tornaram uma nação organizada. O nome Israel foi dado por extensão às 12 tribos que saíram do Egito sob o comando de Moisés. Cada tribo tinha o seu patriarca. A tribo de Dan, Ruben, Sacar, Zebulon, Gade, tinha suas famílias ligadas ao seu patriarca, e na ponta principal, né, o entroncamento parental das tribos, temos Jacó como a figura principal deles, o pai dos 12, né, e dos 12 desenvolvimento dos seus descendentes. Então, enquanto indivíduos, cada um tinha associação ao patriarca, enquanto nação, todos estavam ligados num laço parental como descendentes de Jacó, tá ok? Como descendentes de Jacó. As esposas de Jacó, tratando acerca da história que bem conhecemos, a de Gênesis, né, com Jacó sendo enviado para Padan Aram, trabalha para seu tio Labão. Ao buscar casar-se com uma das filhas dele, a escolhida dele era Raquel. Só que aí vemos novamente o código consuetudinário entrando em ação, na questão em que quando Jacó, na noite de núpcias, não lhe é entregue Raquel, a esposa por quem havia trabalhado 7 anos, mas é entregado Lia, que era a filha mais velha de Labão. E aí, diante da reclamação de Jacó, qual é a justificativa que Labão apresenta? Que nós temos costumes. Então os costumes são a lei daquele povo, daquela tribo, daqueles povos daquela região. Qual é o costume? O costume é que é a filha mais velha que casa primeiro. Então, mesmo havendo o engano, né, mesmo havendo o engodo de Jacó, para que ele permanecesse ali, trabalhasse 7 anos para ele, enriquecesse a ele, na hora de fazer a entrega, entrega-se a mais velha, porque diz: eu estou em coerência com os meus costumes. Você é que deveria ter buscado conhecê-los. Então Jacó, diante dessa situação, vê-se preso ali a Lia e buscando ainda casar-se com Raquel. Por isso trabalha mais 7 anos. Então totalizando 14 anos de serviço para seu sogro, né, enriquecimento para os bens dele, mas também enriquecimento para si, em virtude da bênção de Deus. E Jacó sai de lá com Raquel, Lia, com Bila, com Zilpa, né, as concubinas de suas esposas. Então dessa família é que vai surgir todos os 12 patriarcas, filhos de Raquel, filhos de Bila, filhos de Zilpa e filhos de Lia, tá ok? Os filhos de Jacó. Jacó teve de suas 2 mulheres e de suas 2 servas 12 filhos e uma filha. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Gênesis 35, 23. Bila teve também uma filha chamada Diná. Gênesis 30, 21. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Inclusive, os filhos que vão ter mais destaque, né, dentre as tribos de Israel. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, escravo de Lia, foram Gad e Asser. Pela ordem de nascimento, os filhos de Jacó são mencionados da seguinte forma: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. Então esta é a ordem de nascimento deles. Conforme Gênesis 35, 26, todos os filhos de Jacó nasceram em Harã, exceto Benjamim, que nasceu durante já a saída na peregrinação dele de volta para Canaã, né? Que nasceu, exceto Benjamim, que nasceu entre Betel e Belém,
que naquele tempo se chamava Efrata, onde Raquel morreu de parto. Inclusive no ato em que ela, agonizando já para morrer, em meio ao seu sofrimento, sua agonia, ela tenciona por o nome de Benjamim, de Benoni, né, filho da minha dor. E Jacó, numa atitude de muito afeto, né, muito amor, muita inteligência, ele muda, naquele mesmo ato, ele muda o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha destra. Tá, ok? Fatos importantes e interessantes acerca da vida dos patriarcas. José, filho de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, José é o que mais se destaca, devido à sua linda história e o plano de Deus em sua vida para salvar o mundo daquele tempo de uma terrível fome que envolveu todo o Egito e as nações vizinhas durante 7 anos. A peregrinação dos patriarcas hebreus e seu estilo de vida. Então a história de José está ligada ao contexto egípcio, né? E aí já tratamos disso acerca na parte da cronologia, em que o Egito, enfraquecido por guerras internas, ele é invadido pelos Hicsos, e essa invasão dos Hicsos proporciona uma possibilidade, né? Claro, uma possibilidade que foi criada pela mão de Deus, de Israel peregrinando para aquela terra, e o desenvolvimento da história, aliás, primeiramente José sendo vendido por seus irmãos, para as tribos dos ismaelitas, que o vende para os midianitas, e assim é novamente comercializado no Egito, né, sendo comprado lá por Potifar. Tem o desenvolvimento histórico da vida dele, primeiro na casa de Potifar, depois a perseguição, a cadeia, a forma como ele supera toda aquela situação, a forma como ele é fiel a Deus, o encontro com o faraó da época, que segundo as linhas teológicas mais aceitas era um faraó Ixo, um povo estranho que havia adotado os costumes do povo da terra do Egito. Então o encontro, o envolvimento de Jacó com esse faraó, a intervenção divina, o sonho revelado, né, e depois a característica de se tornar um vizir, se tornar um homem o segundo homem após o do faraó, e o governo dele nessa região proporcionam uma possibilidade da sua família descer para aquela região e habitar lá. Após o restabelecimento da dinastia faraônica original e a expulsão dos Hicsos, a condição de escravidão a que Israel foi submetido nesta região, tá, ok? Foi submetido nesta terra. Então, tratando acerca dos hebreus ainda, podemos falar acerca da forma de vida deles, o estilo de vida deles. Eles eram seminômades, tá? Eles eram um povo seminômade. Então era um povo que não tinha uma sede fixa, porque era um povo estrangeiro na terra ainda. Era um conjunto de clãs que estavam se desenvolvendo. Os estados na época, né, os reinos da época, não tinham uma organização muito complexa, como temos hoje os estados nacionais, os países com fronteiras determinadas, com uma administração, né, com uma burocracia. Na época haviam cidades-estado com uma certa influência. Então, quando uma cidade conseguia exercer uma influência maior, ela dominava mais regiões. Mas isso dependia do poder que ela tivesse, né, do poderio militar que ela tivesse para dominar mais regiões. Então, o que tínhamos, na verdade, eram clãs que tinham sua própria lei e seu próprio chefe, e que se submetiam, quando necessário, a um povo, a uma nação, a um império que estivesse dominando na época. Mas Israel tinha o seu próprio sistema de leis, de costumes, de administração, seu chefe, seu líder, o líder do clã. Por isso tão importante era a questão da primogenitura, porque o primogênito é na verdade um pequeno chefe de um pequeno país, que é o seu clã, que é o seu núcleo familiar. Então o que acontece? Eles eram seminômades, peregrinavam pela terra de acordo com a necessidade, buscando lugares mais favoráveis, né? E assim permaneceram até a época da descida para o Egito. Quando então se estabeleceram naquela região, foram sediados aqui na região de Gósen, né? Em virtude da situação de José, a situação favorável que José gozava lá naquelas terras, e de uma grande fome que se abateu na região da Palestina. Então o que acontece? Há uma discrepância numérica
entre o texto original hebraico e o texto da Septuaginta em relação à quantidade de pessoas que desceram. Enquanto o texto original hebraico fala em 70 pessoas, o texto da Septuaginta fala em 75. E na verdade isso não é uma questão tão séria, tão importante. Existem algumas linhas teológicas. Uma delas diz que o texto hebraico original geralmente busca arredondar os números. Então ele pega sempre alguns números que poderiam ter algum número fragmentado e arredonda. Poderiam ser 76, ele dirá que são 70. Foram 425 anos de escravidão, ele diz que é 400. Então é uma prática comum do texto hebraico original sempre arredondar os números. E aí quando na Septuaginta os tradutores empenham esse esforço de tradução para o grego, eles aproveitam também para corrigir algumas práticas que eram antigas e que agora seria interessante serem corrigidas. Então, conforme uma tese alegada aqui, entretanto, outros estudiosos pensam que a versão Septuaginta mostra-se mais exata em seu cálculo, achando que o texto hebraico, que fala de 70 pessoas, tinha por intuito falar apenas em números arredondados ou aproximados. Abraão e Isaac morreram em Canaã, mas Jacó morreu no Egito depois de 17 anos de permanência ali. Então, a partir dessa fala, disse que a Septuaginta atribui a descida de 75 pessoas ao Egito, né? E esta fala é encontrada no discurso de Estevão, que usava a Septuaginta, a Bíblia original, a Bíblia traduzida, a Bíblia hebraica traduzida para o grego, né? Que é a Septuaginta. Então Estevão usava, a igreja do Novo Testamento usava, e por isso eles mencionaram 75 pessoas. E essas 75 pessoas são mencionadas devido ao fato de que na Septuaginta o tradutor buscou ser mais específico e inserir naquele número os descendentes de José que já haviam nascido no Egito, para dizer que eles também fazem parte da grande promessa, da grande família de Deus. Então o texto hebraico fala 70, muitos entendem que isso é um arredondamento do número, e a Septuaginta fala 75, porque inclui também os parentes de José que já estavam no Egito. E a versão Septuaginta é a versão que foi lida por Estevão, por isso Estevão fala acerca desse número. A prosperidade de José no Egito, página 11, já tratamos, né? A situação geopolítica em que o Egito se encontrava naquela ocasião, a bênção de Deus na vida de José, que o fez se tornar um vizir, um grande governador naquela terra, e assim proporcionar à sua família um escape da seca na região da Palestina, onde estavam, tá? E o estabelecimento deles aqui na terra de Gósen. Quando depois um novo faraó surge, e a própria Bíblia diz que o novo faraó não conhecia acerca de José, porque era um faraó original da terra, que estava expulsando o povo que antes estava estabelecido aqui, o povo que havia usurpado o poder, os Ixos, tá ok? Então expulsando eles, nada do que foi feito por eles foi respeitado, inclusive a honraria que foi feita a José e a sua família também não foi considerada, e os israelitas foram considerados pelos egípcios, que estavam restabelecendo-se no poder, como um povo invasor, um povo que foi agora mantido em cativeiro, foi rebaixado à condição de escravos. Então na continuação vamos estudar acerca do Êxodo, tá ok? Vamos estudar acerca do Êxodo e do estabelecimento do povo na terra, como se deu, como foi as primeiras organizações do povo de Israel na terra de Canaã antes da monarquia. Então na continuação vamos estudar acerca do Êxodo. Muito obrigado.